Meus irmãos, graça e paz de Jesus. Amém. Abre aí a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 27. Atos 27. Quero agradecer aos irmãos que puderam vir hoje do Buzeiro, certo? A irmã Andréia, esse casal aí lindo e maravilhoso, Marivaldo e irmã Liliana. Minha esposa também pode vir comigo também, né? Meus filhos, a irmã Larissa, graças a Deus. E Deus abençoe esse casal também, o irmão Ismael, irmã Maria, Sara, que tem ajudado muito aqui nessa obra. E Deus continue dando crescimento aos irmãos que já são membros da nossa igreja, né? Que Deus continue usando os irmãos para alcançar mais vidas e que venha anos e mais anos desse ponto de pregação. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Nesse ano já comemoramos 2 anos de existência desse ponto de pregação e graças a Deus por tudo. Até aqui, como disse o irmão Ismael, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, também podemos dizer isso nessa noite. Atos, capítulo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 9. Atos 27, a partir do versículo 9. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e passando eles ter alcançado, e pensando, desculpa irmão, vou ler de novo o 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao 3º dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César,
E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompessem o dia, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, e pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobravam ânimo, e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podia encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. 28, do 1 ao 6. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente, este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Pai querido, queremos te louvar e te agradecer por tudo e por esse momento, Senhor, riquíssimo de leitura, de ouvirmos a tua palavra, que é santa, que é viva e que é eficaz. Te pedimos, ó Pai, que nessa leitura, Senhor, o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor nos ensine, o Senhor nos encha, Senhor, dos teus ensinamentos, do teu poder, e que viemos, ó Pai, sair daqui maravilhados com o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Amém. É assim que já te oramos,
Já te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria, não precisa nem lembrar o que passamos esse ano, podemos dizer até o que viemos passando, o que a gente vem passando há cerca de 2 anos ou mais, um pouco mais de 2 anos, né? Tivemos muitas percas, tivemos muitas mortes, tivemos muitos enfermos, e muita confusão em internet, confusão nas comunicações de televisão, muitas informações, muitas mentiras, muitos medos, né? Enfim, passamos por várias lutas, mas isso não é porque estamos apenas em pandemia. O próprio Jesus, ele diz que no mundo teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo. Né? Então, quem pode achar que em 2022 não vai passar por lutas? Né? Podemos aqui esquecer a pandemia. O pastor só fala em pandemia, então vamos esquecer a pandemia. Quem aqui pode dizer com toda segurança que não vai passar por lutas em 2022? Quem aqui sabe o dia de amanhã? Não sabemos nem o daqui a pouco. Quanto mais o dia de amanhã, quanto mais alguns dias que ainda falta terminar 2021, quanto mais ano que vem. A Bíblia diz que a gente até às vezes dizemos que ano que vem vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas deveríamos na verdade dizer se Deus quiser. Então é sinal de que nada está no nosso controle acerca disso, né? E que passamos por lutas, passamos por tempestades. Espero que você não passe, não estou dizendo aqui que você vai passar no que vem. Espero que você não passe por nada disso, mas o próprio Jesus disse que nós poderíamos passar, né? Porque o mundo é mau. O mundo tem muitas coisas que o mundo passa porque é consequência do pecado. Feriram a Deus, pecaram contra Deus. E por que Deus também não ia agir com ira, com justiça, né? E a própria palavra do Senhor diz que no final dos tempos apareceria muitas coisas, né? O esfriamento de muitos, o abandono, quem sabe, da fé, a apostasia de alguns, né? Então a palavra do Senhor é clara quanto a isso. Então acredito que quem passou por luta em 2021, acredito que todos nós, talvez ninguém aqui conseguiria levantar a mão e dizer eu não passei em 2021 por lutas, né? E se não passou, graças a Deus. E às vezes até alguns passam mais do que outros, né? Mas a Bíblia sempre nos convida a confiar no Senhor. Então eu quero, com esse texto de hoje, pensar sobre isso. Como passar pelas tempestades da vida. Porque, meus irmãos, quem sabe alguém esperou que hoje eu trouxesse uma mensagem natalina, quem sabe alguém esperou que eu trouxesse uma mensagem sobre a virada do ano, mas já quero adiantar a você que a virada do ano, a virada de data, a virada de ano, e não tem nenhuma magia nisso, não tem nenhuma mágica nisso. Não tem nenhuma mágica eu comprar uma roupa branca e achar que por causa da roupa branca 2022 vai ser melhor. Não tem nenhuma mágica eu enfeitar a minha casa e dizer que vai ser diferente porque eu enfeitei minha casa. Não tem nenhuma mágica nessas coisas, né? A Bíblia aponta para o Messias, a Bíblia aponta para um menino que nasceu, a Bíblia aponta para um homem que entregou sua vida, que não havia pecado, um homem santo, um ente santo, que foi crucificado no nosso lugar. A Bíblia fala, sim. E essa é a mensagem central da Bíblia, é a cruz, é mostrar Jesus Cristo, né? Então, meus irmãos, e a palavra do Senhor, ela é toda a palavra do Senhor, ela é toda inspirada por Deus. Então, nesse texto de hoje, podemos sim meditar, podemos sim nos avaliar e podemos sim pensar sobre o amanhã e ter mais certeza das promessas de Deus para nossas vidas. Então, quero lembrar os irmãos que o tema é esse: como passar pelas tempestades
da vida. É um tema atual, é um tema que as tempestades podem chegar hoje, é um tema que as tempestades podem chegar amanhã, porque as tempestades ela bate na casa do ímpio e bate na casa do justo. Ela bate na casa do prudente e bate na casa do insensato. A única diferença é que na casa do insensato a Bíblia diz que ele ouviu a palavra do Senhor, não colocou em prática a palavra do Senhor, e então a casa foi fundada, foi firmada sobre a areia. A Bíblia diz que a tempestade vem, grande é a tempestade, e a Bíblia diz que grande é a queda, grande é a ruína. E a diferença é que os prudentes não. Os prudentes vêm à casa do Senhor, ouvem a palavra do Senhor. Os prudentes lêem a Bíblia em casa e meditam na palavra do Senhor dia e noite. Os prudentes leiam, se abastecem da palavra do Senhor, colocam a palavra do Senhor em prática. E a Bíblia diz que eles estão firmando sua casa onde? Na rocha. A Bíblia diz que também na casa desse vem a tempestade. Então a tempestade vem na casa, assim como a chuva cai na casa de todos, sobre a casa de todos, a tempestade também. A tempestade cai na casa de todos, mas a diferença é na casa do prudente, a casa não cai, porque sua casa está firmada sobre a rocha. Então, irmãos, vamos pensar sobre isso nessa noite, como passar pelas tempestades da vida. Já se preparando para hoje, para amanhã, para ano que vem, porque de fato passamos por lutas. Talvez você não esteja passando hoje, mas talvez você venha passar. Então, eu quero dizer aos irmãos que 3 coisas a título de introdução. Primeira coisa é que nós escolhemos o destino da nossa viagem. Mas não escolhemos a maneira de chegar, né, nesse local. Então, a Bíblia diz que o homem ele faz planos, mas a Bíblia diz que a resposta, o executar, a resposta certa vem de quem? Vem do Senhor. Então, o sonho de Paulo aqui era ir para Roma, mas ele chega em Roma preso. Como eu já disse a você, escolhemos às vezes o destino da nossa viagem, mas não escolhemos a maneira de chegar. Paulo chega preso, né? E depois de um naufrágio, depois também de perder tudo, é o que lemos no texto. Muitas vezes nós planejamos uma coisa e elas acontecem de forma totalmente diferente de como as planejamos. Em segundo lugar, a nossa vida é como uma viagem. E eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes essa viagem é tempestuosa. John Bunyan, em seu livro Peregrino, ele descreveu a vida como um homem em peregrinação, pelos perigos até chegar no paraíso. Então, a nossa vida é como uma viagem, e às vezes tempestuosa. Outro homem também escreveu e disse que a vida também é como uma viagem, como Romero escreveu isso. Essa viagem de Paulo a Roma não é uma alegoria, mas uma dramática realidade com muitas lições oportunas a nos ensinar, meus irmãos, nessa noite. E em terceiro lugar, mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus e a nossa vontade, encontramos ainda tempestade pela frente. Mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo fazendo a nossa vontade, encontramos ainda tempestade pela frente. O sonho de Paulo era ir para Roma e dali à Espanha. Deus disse para Paulo que queria que ele desse testemunho também em Roma. Mas a viagem para Roma foi uma viagem tempestuosa. E o texto de hoje é claro, meus irmãos, ao mostrar que quando estivermos passando por tempestades, preste bastante atenção. Você já sabe que vai passar por elas. Mas o texto é bem claro que quando passamos por tempestade, Deus estará nos guiando. Deus, Ele é Deus que enxerga no escuro. O navio pode estar fora, meus irmãos, do controle. Você pode achar que muitas vezes perdeu o controle, mas Deus está no controle. Podemos chegar como náufragos em uma ilha, tendo apenas a vida como despojo, assim como Paulo, mas Deus ainda estará nos guiando,
para realizarmos seus soberanos propósitos. E a primeira lição que eu tive nesta noite, dito isto, é que nas tempestades da vida, precisamos estar atentos. Você já sabe que pode passar por tempestades. Você já sabe que Deus vai estar contigo nas tempestades. Mas preste atenção, nas tempestades da vida, precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Nas tempestades da vida, precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Qual foi o sinal de Deus para esses tripulantes? Qual foi o sinal de Deus para esses homens aqui? A Bíblia disse aqui que eram cercas, estávamos no navio 276 pessoas ao todo. E vimos o quanto foi difícil, né? Lemos aqui em um momento que disse que já não tinha mais controle e deixaram o vento levar. E já não existia nem esperança de salvamento. Foi uma grande luta, uma grande tempestade. Mas nessas tempestades, precisamos estar atentos aos sinais de Deus. E qual foi o primeiro sinal? O primeiro sinal a gente conta do versículo 9 ao versículo 10. Deixe sua Bíblia aberta e vá acompanhando. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, observe lá em cima no versículo 4, que diz que já havia tempestades ali. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem o quê? Contrários os ventos. Desde o versículo 4, os ventos já estavam sendo contrários. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, versículo 10, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Veja que nas tempestades da vida precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Primeiro sinal, a advertência. Deus usa o apóstolo Paulo para adverti-los. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da vida, da nossa vida. Então, quando embarcaram para Roma, a viagem parecia segura e tranquila. Eles embarcaram e a viagem parecia segura e tranquila. Muitas vezes é assim na nossa vida. Tudo parece que está indo saudável e tranquilo. E era um bom barco, certamente. Por isso que eles entraram, era um bom barco. Havia comandante e marinheiros. Se você observar em toda a leitura, lemos que ali havia marinheiros. Os passageiros, então, estavam em segurança. E vimos que desde o versículo 4 já havia ventos contrários. Então, irmãos, chegou a um ponto que Paulo os admoesta, dizendo: vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente vê é que Deus, na tempestade, Ele usa sinais. Há sinais de Deus na tempestade. Paulo está aqui como sinal de Deus. Irmãos, tenham cuidados. Irmãos, é melhor vocês fazer assim, não ir por aqui. Assim como muitas vezes a igreja adverte, através da palavra de Deus. Assim como muitas vezes o pastor adverte. Assim como muitas vezes nossos pais em casa também nos advertem. Então, preste atenção, nas tempestades da vida precisamos estar atentos aos sinais de Deus. O primeiro sinal aqui é uma advertência. Mas o que é que acontece? Olhe para o versículo 11. Será que eles atenderam a Paulo? Versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto
e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não é muitas vezes assim? Né? Por não dar ouvido ao aconselhamento do pastor, por não dar ouvido à igreja, por não dar ouvido aos pais, não dar ouvido aos mais velhos, não dá ouvido aos conselhos bíblicos, ouve a palavra do Senhor e não pratica, escuta o conselho e não pratica, muitas vezes nem conselho quer. E nas tempestades da vida precisamos estar atentos, irmãos, aos sinais de Deus. Paulo estava advertindo, mas o centurião dava mais crédito, o centurião é quem estava levando eles presos, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O que é que acontece no versículo 14 ao 15? Qual é o resultado disso? Quando a gente recebe a advertência, mas não queremos ouvir, versículo 14, versículo 15. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento. Os ventos já eram contrários desde o versículo 4, isso está piorando. Isso está piorando e Deus está dando advertência, mas eles não querem ouvir a Paulo. E aí desencadeia o quê? Um tufão de vento. Versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Meus irmãos, aprendam a ler as placas do caminho. A vida é uma viagem. E nessa viagem há muitas placas. Há muitos sinais de Deus. E precisamos ficar atentos aos sinais de Deus. Aprenda a discernir os sinais de Deus que Deus está lhe dando. Quando não prestamos atenção nas placas, nas sinalizações da vida, podemos naufragar ou cair num abismo. Quem sabe muitas vezes é um filho que chega de madrugada em casa e isso é um sinal. Quem sabe às vezes é um marido que já não conversa mais com a esposa e isso é um sinal. Preste atenção nos sinais. Quem sabe você passa mais tempo na frente de uma TV ou nas redes sociais do que lendo a palavra de Deus. Eu quero dizer a você nesta noite que isso é um sinal. E o Senhor primeiro deu um sinal de advertência. Eles ouviram? Não. Versículo 11, mais uma vez. A gente percebe aqui que não ouviram. A gente percebe aqui que em vez de eles confiar no conselho, em vez de eles dar crédito ao conselho, o que a gente percebe no versículo 11 é um descrédito. Eles não dão crédito. Acontece um descrédito. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Dava mais sinal, dava mais atenção a um conselho que não era, quem sabe, de um homem de Deus, do que ao homem de Deus que estava sendo usado por Deus para dar advertência. A Bíblia diz que nós não podemos ir pelos conselhos do ímpio. Precisamos, irmãos, ir pelos conselhos de homens que andam com Deus. Precisamos ir pelos conselhos de homens que lê a Bíblia e que dão um testemunho de que também vive aquilo que prega. Precisamos de conselhos assim. E eles dão discreto. Na viagem da vida, precisamos buscar conselho e orientação daqueles que andam com Deus. Quem despreza os conselhos daqueles que andam com Deus sofre grandes danos. Quantos filhos choram no casamento porque não ouviram o conselho dos pais no namoro? Quantas pessoas hoje estão completamente perdidas porque não ouviram o conselho da igreja, não ouviram o conselho do pastor? Então Deus, na tempestade da vida, Deus nos dá sinais. Primeiro sinal, advertência. Segundo sinal,
o que pode acontecer é você não ver essa placa e você dar um descrédito a esse sinal. Terceira coisa que pode acontecer é a voz da maioria. Você, quem sabe, querer dar ouvido à voz da maioria. Eu quero dizer a você que a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Versículo 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Observe no versículo, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Então a maioria deles não ouve a advertência. A maioria deles não olha para a placa de advertência, não olha para os sinais que Deus está dando na tempestade. E continua sofrendo, porque dá um descrédito à advertência, e agora eles querem ir vamos pela maioria. Mas nem sempre a maioria é a voz de Deus. A maioria deles era de opinião que partissem e não ouvissem o conselho de Paulo. É o que a gente vê na leitura bíblica. A maioria nem sempre, meus irmãos, está com a razão. A maioria nem sempre, meus irmãos, discerne a vontade de Deus. Seguir a cabeça da maioria pode nos colocar em grandes encrencas. Sansão, por exemplo, resolve dar uma festa, porque era um costume dos jovens daquela época. E ali começa o desmoronamento da sua vida. A mesma coisa a gente vê hoje. Muitos jovens vão para onde não deveriam ir. Muitos jovens fazem o que não deveriam fazer, porque a maioria dos colegas fazem. Muitos jovens se enfiam nas drogas, por quê? Porque a maioria dos adolescentes, dos colegas, experimenta. Vá uma advertência nessa tempestade, cuidado com a maioria. Em quarto lugar, quem não escuta conselho, só pode escutar coitado. Versículo 13 ao 20. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, lançaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se de lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem a Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos do mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Quem não escuta conselho, o resultado é escutar coitado. Versículo 13, a gente observa uma aparente segurança no versículo 13. Pensando eles ter alcançado o que desejavam. Eles pensavam que daria certo ouvir a maioria, fazer como a maioria. Então, vamos para onde a maioria está nos mandando ir. E parece muitas vezes, irmãos, que é seguro, que está tudo certo, que não está nada errado. Né? Existe a aparente segurança. O vento brando faz muita gente confundir as circunstâncias da vida. Por um momento parecia que Paulo é quem estava errado e a maioria é quem estava certa.
E a gente vê o perigo, versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Engraçado que depois do vento brando, depois da aparente segurança não é segurança verdadeira. Depois da aparente segurança, depois do vento brando, chega o quê? Um tufão. Sabe o que é que acontece? A crise chega. Porque eu escolhi a maioria. Porque eu não escolhi a vontade de Deus. Porque eu não quis ver as placas, os sinais. Havia placas, havia sinais. Deus estava advertindo o povo por meio de Paulo. É assim também nas nossas tempestades. Deus estava advertindo o povo. E o povo responde com descrédito. Eles querem mais dar crédito ao piloto, a maioria, do que a Paulo, do que a advertência, do que a placa, o sinal do Senhor. Eles vão pela voz da maioria. E qual é o resultado? Estão andando por uma aparente segurança. O vento por enquanto está brando. Mas agora no versículo 14, chega a crise. O mar se revolta. A vida se transforma. Chegou o tufão. Aí o que é que acontece? No versículo 15, isso vai tipo se afundando. É um abismo chamando outro abismo. O que é que acontece no versículo 15? Vem a impotência. Se, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos o que? A manobra. Cessar a manobra aqui é a tentativa de resolver o que eles estavam passando. A tentativa de tentar não se afundar ali. A tentativa de ter um controle, mas já estão sem controle. Impotência. O navio já não estava mais no controle deles. As coisas fugiram do controle. E a vida fica, meus irmãos, de ponta cabeça. Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. E a gente percebe do 18 ao 19, não poderia ter outro resultado senão prejuízo. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eles precisaram, porque não ouviram a advertência, porque não ouviram a maioria, não ouviram a advertência através de Paulo, não ouviram, não procuraram saber qual era a vontade de Deus. Eles agora estão com prejuízo, estão precisando aliviar o navio e jogar seus bens fora para tentar salvar a vida. Houve um grande prejuízo e percas aqui financeiras. E isso desencadeia em quê? Em último lugar, versículo 20. Desesperança. Dissipou-se, parte B, dissipou-se, afinal, toda a esperança de quê? De salvamento. Talvez nessa noite você esteja assim, sem nenhuma esperança. Quem sabe você não tem dado atenção aos sinais de Deus nessa tempestade. Quem sabe você não tem dado atenção às advertências. Quem sabe você tem dado um descrédito. Quem sabe você tem procurado ouvir os ímpios, a maioria. E aí você estava numa aparente segurança. Você agora entrou em crise no versículo 14. Você agora no versículo 15 já percebe que não tem mais controle, impotência. Versículo 18 e 19 já se percebe prejuízo. E agora, versículo 20, a desesperança. Nas tempestades da vida, precisamos estar atentos aos sinais de Deus, se a gente não quiser caminhar para esse resultado. Advertências. Deus dá várias advertências. Deus usa pastor,
Deus usa pregação, Deus usa várias advertências, sua leitura bíblica, seu momento de oração. Deus usa advertências, mas às vezes damos descrédito, damos voz à maioria, e quem não escuta conselho, escuta coitado, porque estava numa aparente segurança, estava em crise, impotência, prejuízo e desesperança. Coitado. Segunda lição nesta noite é que nas tempestades da vida, além de precisar estarmos atentos aos sinais de Deus, precisamos nos posicionar como encorajadores. Nas tempestades da vida, precisamos nos posicionar como encorajadores. Versículo 21 e 22. Paulo encaminha as pessoas para a vida. Versículo 1, 21 e 22. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. 22. Mas, já agora, vos aconselho o quê? Bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Amém, irmãos? Amém. Na tempestade, se você está em tempestade, ou se você está vendo alguém passando, Paulo nos encaminha para a vida. Paulo, ele nos dá encorajamento. E nós também precisamos fazer o mesmo. Receber essa palavra e ter bom ânimo. Receber essa palavra e encorajar as pessoas. Bom ânimo. Quando toda a esperança, meus irmãos, se dissipou, Paulo se posicionou como agente da vida. Ele não ficou dizendo, como às vezes, eu avisei, bem feito, agora estamos perdidos, agora vamos morrer todos nós, agora vocês se virem, e deixou assim. Não. Paulo procurou uma alternativa para mudar a crise. Na tempestade, meus irmãos, não procure culpados, procure solução. Todo problema traz uma semente de vitória. Paulo diz: bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Segundo lugar, abandone na tempestade, abandone o medo, versículo 22. Quando ele diz: já agora vos aconselho bom ânimo. No estrondo da tempestade, no estrondo da desesperança, da impotência, no estrondo da perca de controle, de achar que não tem mais esperança, de achar que não está vendo nenhuma luz no final do túnel, não tem mais jeito, fulano não tem mais jeito, ciclano não tem mais jeito, ou a igreja não tem jeito, sei lá, algumas coisas que às vezes dizemos. Paulo, ele abandona o medo. Agora vos aconselho bom ânimo. Vocês não quiseram, tudo bem, não quiseram ouvir o meu conselho, vocês quiseram ir pela maioria, vocês viram agora que é uma vida aparente, vocês viram que agora estão impotentes, perderam o controle, e Paulo diz: mas eu estou aqui, estou aqui para dizer uma palavra a vocês, bom ânimo. Paulo não está cheio de medo, Paulo está cheio de quê? De fé. O medo, meus irmãos, é inimigo da fé. O medo, meus irmãos, só aumenta a sensação de perigo. Não sei se você já sentiu isso, mas quando eu era menor, que tinha medo de alguma coisa que me assustava, e eu corria e parece que é pior. Porque você corre e pronto. Sabe o que foi que acrescentou nesse medo? Eita, tem uma pessoa correndo atrás e está já me alcançando. Não é assim?
O medo só aumenta a sensação de perigo e esgota nossas forças e embaraça nossos olhos. No estrondo da tempestade, precisamos abandonar o medo. Paulo diz a eles: vos aconselho, bom ânimo. Terceiro lugar, na tempestade você tem a visita do anjo do Senhor. Versículo 23 ao 26, diz assim a palavra do Senhor: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, Paulo diz a eles: tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá, ou que fará, ou que acontecerá, do modo porque me foi dito, do modo como me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Porém, é necessário que a gente chegue lá. O que aprendemos aqui é que na tempestade você tem a visita do anjo do Senhor. Paulo tem fé, Paulo diz que tem bom ânimo, mas aqui a gente percebe agora no versículo 23 ao 26 que não é por suas forças. É porque ele serve, ele diz, nessa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou. É porque ele é de Deus. E ele serve a quem? Serve a este Deus. E este Deus que mostra que esteve com ele. E como foi dito já nessa noite, está conosco todos os dias. Amém. Esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então sabemos que a sua fé não vem dele, a sua fé não vem dos seus esforços, o seu bom ânimo, dizer bom ânimo às pessoas, também não é do seu esforço, e nem, quem sabe, de um pensamento positivo, como às vezes alguns dizem: vamos ter pensamento positivo? Isso não é fé, irmãos. A fé de Paulo vem de Deus. A Bíblia diz que é Deus, a ação primeira é de Deus. A fé é graça de Deus, é Deus que nos dá a fé quando ouvimos a palavra de Cristo. Ele diz que a salvação, a fé, ele diz que isso não é dom de homens, não é mérito de homens, é dom de Deus. É dom de Deus, a ação é de Deus e os méritos é de Cristo. Então, irmãos, quando a gente entra em luta, precisamos entender que Deus é Emanuel, que significa Deus está conosco, Deus é conosco. E Deus é esse Deus que não vai embora, esse Deus que não nos abandona. Na jornada da fé, meus irmãos, na caminhada da fé, na caminhada do cristianismo, em toda a história, e não vai ser diferente hoje, nem amanhã, nem em 2020, houve perseguições, houve mortes, houve homens até pendurados de cabeça para baixo, porque anunciavam que confessavam sua fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Então temos tempestades de diferentes maneiras, de diferentes tipos, e às vezes até um irmão mais do que o outro. Não se assuste com isso, confie no Senhor. Na jornada da fé temos tempestade, mas também temos Deus conosco. Na jornada da fé tem fornalha ardente, mas tem o quarto homem na fornalha conosco. Na jornada da fé temos a cova dos leões, mas tem o anjo do Senhor fechando a boca dos leões. Deus não desampara você, Ele está com você. Paulo diz: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, e esse anjo diz: Paulo, não temas. E é por esse motivo que Paulo tem ânimo, que Paulo tem força, que Paulo tem fé, que Paulo confia em dizer: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. E ele diz assim: que sucederá, que acontecerá,
do modo porque me foi dito. Irmãos, diante de tanto naufrágio, de tanta luta, de uma tempestade sem controle humano, a gente observa uma multidão, né? Como eu já disse aos irmãos, que Paulo disse, que havia 276 pessoas ao alto. Paulo, ele também diz no versículo 34, no final do versículo 34, ele diz: nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, o Senhor, ele vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite. Aleluia. O Senhor vem andando, irmãos, sobre as águas. O que nos ameaça e o que está fora do nosso controle está literalmente debaixo dos seus pés. Glória a Deus. Na tempestade, irmãos, em quarto lugar, precisamos lançar as nossas âncoras, versículo 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Na hora das nossas lutas, precisamos lançar as nossas âncoras. Eles lançaram 4 âncoras, diz o versículo. Primeira âncora que eles lançaram, irmãos, é a âncora da fé. Na tempestade, creia que Deus está no controle. Amém. Ele ainda não completou a obra na sua vida. O último capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Aleluia. Então, meus irmãos, precisamos lançar a âncora da fé. Diz uma história que uma missionária, ela dando uma entrevista, e pergunta a ela: a senhora passou por grandes percas em sua vida? Perca do esposo, da filha, ainda na juventude. E superou os obstáculos, permitindo-se ser um instrumento nas mãos de Deus e abençoando muitas vidas. O que tem a dizer às pessoas que perderam entes queridos, ou de repente um grande amor, ou de repente um emprego, ou até mesmo um filho, como foi o caso da senhora, e estão pensando em desistir da vida? Ela respondeu: precisamos cair na real, porque temos a tendência de achar que tudo é nosso. Eu não fiz aquela filha, não sei fazer uma caneta, um lápis, um liquidificador. Quando descobri, já estava grávida. Alguém fez. E não foi o meu marido, porque ele também não sabia fazer nada disso. Quem a fez foi Deus. E se ele fez, ele tem o número de dias daquela pessoa. E ele leva sem pedir licença, porque é dele. Temos que nos conscientizar que quando um plano nosso não dá certo, temos que recuar, porque os planos de Deus nunca são frustrados. E quando os nossos planos são frustrados, podemos estar cientes que o plano de Deus está avançando. Aleluia. É isso que ela diz na entrevista. Ela lança a âncora da fé. Segunda âncora que você precisa lançar é a âncora da adoração. Glória a Deus. Uma coisa é lançar a âncora da adoração quando tudo dá certo. Parece ser muito fácil. Adorar a Deus, louvar a Deus, abrir o sorriso, dizer que está tudo bem, quando as coisas estão tudo caminhando bem. Outra coisa é adorar quando tudo parece estar dando errado. Outra coisa é adorar quando tudo parece estar perdido. Precisamos lançar a âncora da adoração, mesmo quando nossos dias for assim. Aleluia. Precisamos lançar também a âncora da oração. Eles começaram a orar para o dia romper. Veja no versículo 29. Versículo 29 diz: e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos,
lançaram da popa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Precisamos lançar a âncora da oração. Eles oram para que o dia rompa. Ore para que o seu dia rompa também, irmãos. Ore para que a luz chegue. Ore, como diz a palavra do Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No versículo 39, se formos ler o 39, você observa que o dia amanheceu. O texto nos mostra que amanheceu. O texto diz, quando amanheceu. Não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Eles perderam tudo, mas se agarraram à vida com o maior patrimônio. Deus nos leva para onde nós nunca, meus irmãos, muitas vezes esperamos. A 4ª âncora que eles lançam é a âncora da certeza. Versículo 26. Se você observar no versículo 26, Paulo diz que é necessário. Porém, é necessário. É necessário. Tem coisas, irmãos, que é necessário. E eu lembrava muito aqui sobre João 15. João 15, Jesus disse, eu sou a videira. Meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. E a gente observa que o ramo que não permanece em Jesus Cristo, o ramo cai, é lançado fora, tocado fogo e de nada mais serve. Mas a Bíblia diz que o ramo que permanece em Jesus, Jesus vai permanecer nele, mas a Bíblia também diz que ele será podado. E nessa podagem, como eu disse ontem no culto de oração com os irmãos, um autor comentando sobre essa podagem, como a videira é podada, ele diz que muitas vezes o agricultor vai lá no ramo e conserta a podagem apenas com o dedo, ele tora ali apenas com o dedo, faz a podagem apenas com o dedo. Mas às vezes, não lembro o centímetro que o autor fala lá, mas ele diz assim, é como se ele dissesse assim, às vezes a podagem precisa ser 15 centímetros, e às vezes a podagem precisa ser 30 centímetros. Isso nos ensina, irmãos, que muitas vezes seremos podados. E essa podagem não é para nos destruir, porque o versículo diz que é para que a gente dê mais fruto ainda. Glória a Deus. E essa podagem muitas vezes vem através de quê? De um sofrimento. Vem através de quê? De uma tempestade. Mas é necessário. Tem coisas em nossas vidas que é necessário. A Bíblia diz que era necessário Jesus passar em Samaria. Aqui diz que era necessário chegar a essa ilha. É necessário passar pela tempestade. Esse necessário de Deus levou Paulo para uma ilha como sobrevivente, como náufrago e até sem nada. E aqui aprendemos outras coisas. É que às vezes as pessoas pensam que vamos sair de uma tempestade com um bolso cheio de dinheiro. Ou com um carro na garagem. E Paulo sai dessa tempestade só com a vida. E é a partir daí que Deus vai recomeçar um novo projeto. Muitas vezes saímos da tempestade, sem nada. Mas é a partir daí que Deus recomeça em nossas vidas. Glória a Deus. Nas tempestades da vida, precisamos ser atentos aos sinais de Deus, foi o primeiro ponto. Tivemos advertência. Em vez de confiança tivemos descrédito. Em vez de ouvir a voz de Paulo, a voz de Deus ouviu a voz da maioria. E em vez de ouvir o conselho, ouviu foi coitado. Segundo ponto foi que nas tempestades da vida precisamos nos posicionar como encorajadores. Porque na tempestade Paulo encaminha as pessoas para a vida, irmãos. E não para desistir, e não para a morte, não para a desesperança, mas para a esperança. Na tempestade, Paulo também abandona o medo. Na tempestade, você tem também a visita do anjo do Senhor. Isso nos lembra o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Amém. Na tempestade, precisamos também lançar nossas âncoras. E a gente viu que a âncora é fé, adoração, oração e confiança. Porque o que passamos é necessário. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em terceiro lugar, nas tempestades da vida, precisamos ser aquecidos. Versículo 28. Capítulo 28, versículo 1 e 2. Observe que Paulo se aproxima da fogueira. Nas tempestades da vida, precisamos ser aquecidos. Uma vez em terra, diz o versículo 1, verificamos que a ilha se chamava Malta. Versículo 2, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Por causa da chuva, por causa do frio, por causa da tempestade, Paulo, ele entende que precisa se aproximar da fogueira. Ele precisa ser aquecido. Quando chegam na ilha de Malta, está chovendo e estava frio, os irmãozinhos. E os bárbaros tratam aqueles tripulantes e 276 prisioneiros com singular humanidade, como diz o texto, acendendo uma fogueira para eles. A primeira coisa que fizeram em terra foi acender uma fogueira. Precisamos nos aproximar daquilo que vai nos aquecer. Irmãos, o que é que nos aquece? O que é que nos alimenta espiritualmente? Irmãos, entendam, não é as coisas carnais que vai nos ajudar na tempestade da vida, não. O povo aqui é ajudado pela vida de Paulo. Paulo ajuda o povo porque Paulo está aquecido. Paulo é de Deus, Paulo serve a Deus. Por isso, Paulo pode chegar e dizer, tem bom ânimo. Por isso, Paulo recebe a presença de Deus. E Paulo tem a confiança de dizer, olha, nem um fio, não se preocupe não. Está vendo? Toda essa luta, toda essa tempestade, não se preocupe não. Eu sei que nem um fio de cabelo você perderá. Precisamos nos aproximar daquilo que vai nos aquecer. E essa fogueira aqui, para nós, é se aproximar de Deus. É ter momentos de oração. É em casa, na igreja, participar das atividades da igreja, porque é aí que eu me aqueço, irmãos. Irmãos, não procurar essas coisas é querer ter um carro andando sem combustível. Se aquecer das coisas de Deus, meus irmãos, é o nosso combustível espiritual. A carne pode até estar fraca, ao ponto que os discípulos, Jesus quando volta, os discípulos estão dormindo, por 3 vezes. Mas nessa carne que está fraca, o versículo também diz que o espírito está o quê? Pronto. Então, irmãos, é no Senhor que nos aquecemos, a força vem dele. É triste quando vimos pessoas achando que resolve suas tempestades com sua inteligência. Resolve suas tempestades com sua força. Aqui a gente vê o que é que deu a inteligência e o que é que deu a força. Já cessaram a manobra e o vento já está levando porque perderam o controle. Precisamos nos aproximar de uma fogueira. E essa fogueira é se aproximar de Jesus, é ler a palavra do Senhor, é ouvir a palavra do Senhor, se eu não sei ler, é participar das atividades da igreja, para que eu seja alimentado. É interessante. A gente não quer ficar sem café da manhã, sem comida, sem o almoço e sem a janta. Mas queremos passar dias e mais dias com a Bíblia fechada, sem se alimentar espiritualmente. Em segundo lugar, Paulo cata gravetos para aquecer a fogueira. Versículo 3.
Paulo se aproxima da fogueira. E Paulo agora está catando gravetos, irmãos, para aquecer ainda mais a fogueira. Versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Todo mundo está ao redor da fogueira. Quem sabe só pensando em si. Mas Paulo está buscando em sua volta gravetos para jogar na fogueira. Quando eu vim aqui nesta noite, irmãos, eu venho catar gravetos para aquecer mais ainda a minha vida. Quando você vem aqui nesta noite, você está vindo para catar gravetos para aquecer ainda mais sua vida com Deus. Precisamos catar mais gravetos. Recomece, cata os gravetos, estude, faça o seu melhor. Segunda Reis, capítulo 41, versículo 7, diz que certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus dois, o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? É como se Eliseu estivesse perguntando: o que é que tu tens? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela a enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Veja que com o pouco que ela tinha, ela agora tem azeite, ela se aqueceu, ela juntou graveto e jogou na fogueira, ela se aqueceu e ela tem azeite agora que pode vender, pagar a sua dívida, e depois diz: e tu e teus filhos vivei do resto. Ainda tem de sobra para viver com seus filhos. Deus pode fazer tudo recomeçar na sua vida apenas com uma botija de azeite. Glória a Deus. Eu lembrava muito nessa passagem de Mateus, capítulo 13. Quando Jesus fala de como é o seu reino, a gente percebe que o reino do Senhor parece começar bem pequeno. A parábola do grão de mostarda, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. E sabemos que é bem pequeno esse grão, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida, mas veja o resultado, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as árvores do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Quando a gente volta para o capítulo 12, a gente lembra também acerca da nossa fé, que o Senhor está dizendo que Ele não esmaga a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Ele está dizendo: por mais que você se sinta como alguém que tem uma fé bem pequenininha, Ele está dizendo que não despreza essa fé. Em terceiro lugar, Paulo é mordido por uma víbora. Versículo 3. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. As víboras se manifestarão quando você estiver buscando aquecer sua vida. Então, irmãos, quando você estiver buscando aquecer sua vida, as víboras se manifestarão. Sempre aparecem alguns empecilhos.
E precisamos tanto nos policiar. Quais são os empecilhos na minha vida que estão me afastando de Deus? Como também os empecilhos que aparecem em volta, que me impedem de ler a Bíblia, que me impedem de orar, que me impedem de ir à igreja, de cultuar, de considerar o ajuntamento com os irmãos. E o texto diz que a víbora grudou na mão de Paulo, versículo 4. Quando isso aconteceu, quando os bárbaros viram a víbora, pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Quando Paulo se aproxima da fogueira, quando Paulo busca gravetos para aquecer a fogueira, aí aparecem as obras de Satanás. Tu já fez isso? Tu já fez aquilo? Não é assim? Quando a gente está caminhando com o Senhor, e quando a gente está de bem com o Senhor. Paulo era assassino, sabemos que a ficha dele estava suja, e Satanás pega essa ficha e bota diante de todos: este homem é assassino. Mas sabemos que Paulo agora é um servo de Deus. Sabemos que aquele que tem todo o poder na terra, no céu e debaixo da terra, mudou a vida de Paulo. Sabemos que Paulo é servo de Deus, que Paulo é apóstolo. Agora Paulo é um embaixador de Deus. E sabemos que a palavra do Senhor diz que o Senhor joga nossos pecados nas profundezas do mar. Então, irmãos, quando o diabo lembrar a você o que você já fez, lembre a ele do que o Senhor já fez na tua vida. Lembre a ele do seu futuro, que você vai morar no céu com Jesus e ele vai ser atormentado eternamente no inferno. Quarto lugar, Paulo sacode a víbora no fogo, versículo 5. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Então a gente vê aqui, Paulo balançou a mão e jogou a víbora no fogo. Ele tirou o veneno da sua vida. E tem gente que é como víbora, joga veneno em você e fica, é assassino, é mentiroso, é mau caráter. Tem gente que só puxa você para trás e diz: isso não vai dar certo, essa igreja não vai para frente. Mas Paulo nos ensina a jogar esse veneno fora. E quando fazemos isso, quando abandonamos essas coisas, Deus restaura e honra a sua vida. Estou chegando no último ponto e já estou perto de concluir. Em quarto lugar, nas tempestades da vida precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. Versículo 2. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Olha como é que Paulo é recebido pelos bárbaros. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Irmãos, Deus levanta gente de forma muitas vezes inesperada para nos ajudar. Na tempestade precisamos acreditar nas promessas de Deus. Se está faltando algo na sua casa, Deus sabe tudo que está faltando. Se há alguma necessidade na sua vida, Deus sabe e conhece todas as suas necessidades. E Deus levanta pessoas inesperadamente para ajudar você. Eu tenho um exemplo na minha vida de ímpios. Deus levantou ímpios para me ajudar financeiramente. Deus levantou ímpios para ir no mercado e pagar uma conta minha. E Deus também levantou crentes que eu também não esperava. Crentes também de fora, de longe. Crentes às vezes de outras igrejas, de outra denominação. Deus levantou. Passei, meus irmãos, cerca de 3 anos, não canso de falar isso para os irmãos. Cerca de 3 anos, todo mês,
um pastor de Campina Grande, da Assembleia de Deus, depositava R$300 para mim. Isso passou 3 anos ele fazendo isso. 3 anos. Um servo do Senhor. Que Deus levanta para ajudar a gente na hora das necessidades. Na hora das tempestades. Meu carro quebrou o para-brisa, eu disse, eu vou guardar o carro, não tenho condição de consertar mais não. Esse homem que passou 3 anos mandando R$300, mandou R$500. Fui para Surubi trocar o para-brisa foi R$490. Glória a Deus. Meu carro agora há pouco, os irmãos sabem, foi gasto 2.000 e pouco. Deus fez toda a provisão, porque eu também não tinha recurso. Então, irmãos, precisamos saber também disso. Crer nas promessas de Deus. Que nas tempestades da vida precisamos ser encorajados. Nos agarrar com as promessas de Deus. Deus levanta pessoas inesperadamente para ajudar você. Os bárbaros aqui trataram-nos no singular humanidade. Recebe, acolhe, ajuda, Deus levanta. Até os ímpios, seus parentes. Deus pode levantar gente de perto e gente de longe. Em segundo lugar, nessa luta que você está, nenhum mal vai lhe acontecer. Versículo 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Os bárbaros viram que a serpente, que a víbora, né, feriu Paulo e aguardavam que logo aquilo fosse inchar e ele cair morto de repente. E às vezes tem pessoas até que acham também, estão torcendo também que a gente incha, que a gente caia. Às vezes tem gente até que diga que Deus leve logo ele. Mas nessa luta que você está, nenhum mal lhe sucederá. Nenhum mal vai lhe acontecer. Saímos dessa luta vitoriosos. A Bíblia diz que caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Isso também pode ser aplicado também ao crente. E às vezes quando a gente prega isso, às vezes tem pessoas que dizem, mas fizeram macumba. Se fizeram macumba, perderam o dinheiro, porque macumba não pega em servo de Deus. Sua vida está nas mãos de um Deus vivo. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Jesus. Em terceiro lugar, sobre as promessas de Deus na tempestade, as pessoas terão de mudar o seu parecer a seu respeito. Versículo 6. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer ou de pensamento sobre Paulo, mudando os olhos como olhava antes, diziam ser ele um Deus. As mesmas pessoas que disseram que Paulo era assassino, mudaram de parecer, de pensamento acerca de Paulo. Porque, meus irmãos, quando entregamos a vida a Jesus, somos uma nova criatura. O velho homem ficou para trás, nascemos de novo. Há uma história que Agostinho, depois de sua convenção, disse para sua amante, olha o que Agostinho disse para sua amante. Agostinho sou, mas eu não sou mais eu. Eu morri, agora sou um novo homem. As pessoas acabam mudando, irmãos, ou as pessoas vão ter que mudar de parecer a seu respeito. Às vezes quem jogou pedra, quem sabe que você não duraria nem uma semana na igreja. Quem jogou veneno em cima de você vai ter que reconhecer que você é um servo de Deus. A mente deles a seu respeito vai mudar, a opinião deles a seu respeito vai mudar. Acredite nisso, porque você é uma nova criatura. Em quarto e último lugar, a ilha do seu naufrágio pode ser o lugar da sua oportunidade. Versículo 7 ao versículo 10. No capítulo 28. Perto daquele lugar,
havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Publio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo. Olha o que acontece, irmãos. O pai de Públio é quem estava levando Paulo preso para aquele lugar. E agora o pai de Públio está enfermo. Então, lugar de tempestade, agora é lugar de oportunidade. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Os que nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Paulo chega em Malta como prisioneiro, perdeu tudo, mas ora pelo pai de Públio. A Bíblia diz que era o homem principal da ilha, e esse homem é curado. Depois chegam demais enfermos e também são curados. Então abastecem Paulo de tudo o que ele precisa para a sua viagem. O que é dificuldade para você é oportunidade para Deus. Quero dizer aos irmãos que, em primeiro lugar, na tempestade da vida, precisamos estar atentos aos sinais de Deus. O Senhor te ajude nisso. Nas tempestades da vida, precisamos nos posicionar como encorajadores. Irmãos, enquanto olharmos para Cristo, há esperança. Em nome de Jesus, não desista e nem diga que não tem solução. Enquanto olharmos para Cristo, há esperança. Nas tempestades, em terceiro lugar, nas tempestades da vida, precisamos ser aquecidos. Se aqueçam. O que é que eu preciso, pastor, para amanhã? Me aquecer. O que é que eu preciso, pastor, para 2020? Passar de roupa branca? Passar em uma praia, tomar banho de praia? Não. Eu preciso me aquecer. E o aquecer, vocês já entenderam o que é. A palavra de Deus, a oração, uma vida com Deus. E por outro, nas tempestades da vida, precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. Deus tem promessas para nós, irmãos. Não precisamos esquecer disso. Paulo disse que era necessário. E foi necessário. E Deus deu vitória. Precisamos nos agarrar nas promessas de Deus. Não estamos a Deus dará. Não estamos à deriva. Não estamos dando um tiro no escuro. Há promessas que já se cumpriram. E há promessas que ainda faltam se cumprir em nossas vidas. Precisamos nos agarrar nisso. Amém.